Olá, boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Começando mais uma live aqui no Portal Mie, do Agendologia. Meu nome é Luísa Kai e eu ensino o método japonês escrever na agenda para você poder organizar sua vida, tocar os seus projetos, desenhar o seu futuro, enfim. Hoje eu vou falar sobre esse segundo semestre que nós já estamos entrando. Quem aqui já se deu conta de que nós estamos entrando no mês de julho? Como é que estão os seus planos? Como é que está as suas metas que você definiu no começo do ano? Coloquem aqui nos comentários. Você sente aí que está com uma estagnação, perdeu por algum motivo o fio da meada, a vontade, motivação de fazer o que você tinha definido no começo do ano? Coloquem aqui nos comentários. Quem quiser, aqui o pessoal que está assistindo do Portal Mie, colocar de onde está me assistindo, por favor, coloquem aqui nos comentários. Eu moro em Kyoto, já estou há mais de 32 anos agora, aqui em Kyoto, né? E há mais de 10 anos, uns 12 anos atrás, eu comecei a usar a agenda física, né? Porque eu via muito os japoneses usando e eu ficava intrigada, querendo saber o que eles estavam escrevendo, que tanto de compromisso que eles tinham, né? E a minha ideia de agenda era só o quê? Marcar o quê? Hora marcada de reunião, cabeleireiro. Ah, mas para que eu vou marcar isso se eu já sei na minha cabeça onde eu tenho que ir, né? Então, assim, usar a agenda, na verdade, muitas pessoas não sabem como usar essa ferramenta, né? E aí a minha vida era uma loucura, um caos, né? Atraso, esquecimento, eu me sentia afogada com um monte de tarefa e já não estava aguentando mais. Então eu comecei a perceber, olhar e me interessar pelo que eles escreviam, né? E aí eu descobri que tinha um monte de livro, técnica, tipo de agenda. E aí eu fui me aprofundando, me especializando e hoje eu divulgo, né? Eu compartilho essa técnica japonesa, né? Assim também a forma de você pensar no seu planejamento para que ele dê certo, tá? E hoje, então, eu vou estar dando umas dicas mais pontuais, práticas, para você colocar em prática agora mesmo, tá bom? No segundo semestre. Vamos ver aqui, quem quiser coloque de onde está me assistindo. Boa noite a todos que estão entrando aqui do Portal do Portal Mie. Elizabeth Ramírez, olá, paz do Senhor. Paz, amiga, como estás? Me contem aqui de onde vocês estão me assistindo. Se vocês têm coloquem nos comentários se vocês têm alguma coisa, algum projeto parado, que você gostaria de recomeçar, mas já nessa correria do dia a dia, na rotina que você está, você não tem a mínima ideia de como colocar isso em prática. Coloquem aqui nos comentários que hoje eu vou dar dicas do método, né, do Agendologia para você. O que é? Primeiro é a linha de raciocínio. Como você pode pensar para planejar e colocar isso em ação? Porque a questão não é nem tanto você escrever, porque eu acredito que muita gente aqui já tentou escrever lista de tarefas. Eu ouço muito falar que tem muita gente que tem lista de tarefa, mas nunca que acaba, nunca que tica as tarefas que coloca ali, né? Então, tem todo um processo, um pré-aquecimento, um pré-mindset. Você precisa primeiro setar sua mente para ela realmente ficar com vontade de fazer essas tarefas que você colocou. Quem aqui não aguenta nem quer abrir essas listas, né? Eu acho que a maioria das pessoas colocam no celular, né? Você sabe que a lista tá aí, sabe que a lista tá cheia, mas você não quer nem abrir, né? E agenda também, né, gente? Quem começa a escrever no começo do ano, que tá com aquele gás, aquela vontade de fazer acontecer, e esse ano eu não vou perder mais um ano da minha vida, e aí coloca um monte de coisa, né? Só que para você realizar aquilo, você
tem pequenas tarefas para fazer, né? E aí aquilo vai ficando um peso, né? E para mim também. É um peso que você não quer nem abrir a agenda. Por isso que muita gente desiste de escrever na agenda. Então, eu percebi, né? Eu entendi, eu aprendi aqui no Japão que precisa ter um processo, precisa ter um mindset para poder você realmente pegar essas tarefas e fazer, né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Ricardo, primeiro você tem que acalmar. Eu estou calmo, querido. É que eu falo rápido porque é para as pessoas que têm a mente rápida, né? E que não aguenta ficar com enrolação. Para essas pessoas, então, eu procuro falar rápido para ela não perder o interesse, tá bom? Se tiver difícil para você entender, pode colocar no modo mais lento. Vê se tem aí no celular, tá bom? Bom dia, Jorge de Sales, da Itália, tudo bem? Como é que você está? Eu vou dar 5 dicas, então, né? Antes de você já pegar firme nisso daí, já pegar com aquela sede, aquele gás de querer fazer acontecer, né? Nesse segundo semestre, né? Entenda que se você veio num ritmo até agora, é difícil entrar num outro ritmo, e geralmente mais puxado, tá? Então, a maioria das pessoas, elas desistem no começo, porque já quer entrar com tudo, já quer ir tá fazendo tudo, e de repente não aguenta, desiste, né? Então, no começo, na primeira fase dessa retomada dos seus projetos, né? É legal ter uma fase de aquecimento. Assim como você faz, quando você faz exercícios físicos, a gente não pode sair correndo né, assim de repente, né? E você precisa ter, então, o quê? Fazer o aquecimento muscular para não ter nenhuma distensão, né? Nenhum problema, né? E tudo a gente precisa de um aquecimento, tudo. Até para começar a pegar no tranco para estudar, para você se acostumar no novo ritmo de trabalho. Tudo exige um aquecimento, que é o quê? É uma mudança de rotina, né? Mas você pode fazer isso devagar, não queira ir, tá dando o seu potencial todo logo de cara, porque é como você pegar, acelerar o carro, né? De uma vez já ir lá para os seus 100 quilômetros. Então, a gente precisa de um tempo. Então, essa primeira fase, imagina que é a fase do aquecimento. Então, pega leve, tenha paciência consigo mesmo, e aí você vai pegando o jeito. Hoje eu vou dar 5 dicas, tá bom? Belmiro, meu querido, olá, muito obrigado por compartilhar suas valiosas dicas. Que bom que você está aqui, amigo, tudo bem? Belmiro trabalha também com essa questão do autoconhecimento, né, na área da saúde. Quem quiser, vai lá no Instagram do Belmiro JR Júnior, JNR. Quem quiser retomar aí a sua vida, né, do fitness, quiser cuidar da sua saúde, porque inclusive saúde, se você não tem nenhum projeto, né, ainda definido, né, mas quer fazer alguma coisa, a saúde é uma área que eu acho que é a mais importante para a gente estar começando, né? Então, se você não tem nada definido, mas quer estar fazendo alguma coisa, procura cuidar da saúde, porque se você não tem saúde, você está cansado, está com peso, com o corpo pesado, é difícil você pegar nas outras tarefas, outros hábitos, né? E assim, pra gente tocar o nosso projeto, exige energia, né? E assim, se você quer regular o seu sono, se você sente que o seu corpo tá pesado o dia inteiro, é legal começar a focar para começar a melhorar aí a sua saúde, a área da saúde, tá bom? Isso aqui você pode fazer em qualquer época do ano, nunca é tarde para começar, né? Cuidar da saúde. Tá bom, gente? E aí, então, eu vou falar da primeira dica. São 5 dicas
que a primeira é o aquecimento, tá? Então é a fase do aquecimento. Começa a observar o seu dia a dia. Como é que você se move, onde é que você sente que tá perdendo tempo, tá fazendo tarefas ou movimentos que você poderia tá diminuindo na sua vida, né? E começa a fazer uma limpeza como que eu posso dizer? Atividades, de movimentos. Sabe quando a gente fica andando que nem barata tonta, pra lá e pra cá? Esquece por exemplo, você vai no supermercado e não tem clareza, não sabe o que ia comprar. Aí você vai no supermercado, compra um monte de coisa, mas não compra aquilo que você precisava. Aí você volta pra casa, percebe, aí você tem que ir de novo, né? Então, ou dentro de casa mesmo, você fica andando pra lá e pra cá, sem muita visão do todo, e aí você percebe que a gente faz muitos movimentos à toa, principalmente quem mora em sobrado, que fica sobe e desce as escadas. Então, isso acontece porque na mente tá aquela bagunça. Imagina um monte de roupa, uma montanha de roupa para passar e que você tem que ficar procurando assim. Então, assim são as tarefas dentro da nossa mente, uma montanha de roupa. Então, tarefa urgente misturada com tarefa que não é tão urgente, que é irrelevante, misturado com problemas do passado, com problemas do futuro, com ansiedade, o que vai fazer amanhã, o que eu não fiz ontem. Tá tudo ali misturado nessa montanha de roupa. Então, por isso que a gente perde tempo e fica indo e vindo na nossa mente e também aqui no mundo físico, né? Então, na primeira semana, aproveita que nós já estamos terminando junho e começando julho. Se você foi deixando até agora o seu projeto, porque achou que tá no meio do ano, tá no meio do mês, nem vou começar agora, aproveite então que vai ter o início do segundo semestre, né? Eu falei numa outra live no meu Facebook, Agendologia, e no Instagram, que início é tudo. Se você começa bem, qualquer coisa que você fizer, isso tem grandes chances de dar certo, tá? Então, todo início, é bom você não perder o início das coisas, né? Então, procura entrar bem no mês de julho, que começa o nosso segundo semestre do ano, e já logo no começo já seta, já imagina, já planeja o que você quer trabalhar até o final do ano, né? E eu dei várias dicas numa live que eu fiz segunda-feira lá no meu portal, no meu Instagram, Agendologia. Quem quiser depois, dá uma olhadinha lá, tá bom? Quem aqui tá querendo começar alguma coisa, sente que perdeu de alguma maneira, por algum motivo, perdeu aí a vontade, a motivação de fazer as coisas, mas gostaria muito de estar retomando algum projeto, alguma meta, ou mesmo a organização da rotina, né, do dia a dia, coloquem aqui nos comentários, tá? Então, nessa primeira fase do aquecimento, observe o seu dia a dia. Veja o que você pode deixar de fazer, né? Então, imagina que aquela monte de roupa. Como é que eu posso, então, organizar isso para encontrar o que eu quero? Encontrar na minha cabeça o pensamento. O que é importante, o que eu preciso fazer agora, o que não é importante agora, o que não é urgente, o que tem a ver com o meu sonho, né? Com os meus projetos. Então, começa a observar o que você pode estar tirando, fazendo um danchari. Eu não sei se quem me assiste aqui há algum tempo, eu já falei sobre o danchari, que é um desapego, né? Um desapego aqui do Japão, em que você vai eliminando os excessos, né? E deixa só o que é importante, o que é relevante, o que é útil para você. Então, a gente pode fazer danchari de pensamentos também, né? Porque essa bagunça que está na nossa mente é que gera as nossas ações. Então, se você sente que está rodando dentro de casa à toa, é só uma forma figurada de falar, mas é você fazer várias coisas picadas e não sentir o progresso, né? É o exemplo de você ter ido no supermercado e não comprar o que você queria e voltou para casa e teve que ir lá de novo no supermercado. Ou seja,
né? Perdeu tempo porque não tinha clareza do que ia comprar, né? Esse foi um exemplo, mas que acontece em muita coisa da nossa vida, inclusive os nossos sonhos, metas e projetos ficam perdidos porque tem muita distração, porque tem muito movimento que poderia ser cortado, né? As pessoas que conseguem fazer as coisas, né, que são eficientes, produtivas, elas eliminam o máximo que podem de excesso, distração. Você não precisa chegar a tanto, mas você pode começar a observar na sua vida. O que é que você faz a mais, né? Que às vezes é à toa, é inútil, você está perdendo tempo e que você poderia reduzir. Começa a perceber o seu movimento durante a semana, né? E outra dica dentro desse aquecimento é começar a escolher coisas que te dão waku-waku. O que é waku-waku? É outra palavra japonesa que diz prazer e alegria, né? E então, o problema da interminável lista de tarefas é porque ela é um saco. Só tem coisa chata lá, coisa que você não quer nem enxergar, não quer fazer, porque o quê? Não tem tesão, não sente vontade, não sente a mínima motivação para fazer aquilo, mas são coisas que você definiu, né? Que você acha que tem que fazer, né? E eu falei mais sobre isso na live passada, mas hoje aqui eu vou falar um pouco mais assim por cima. Escolha coisas que te dão waku-waku, prazer e alegria. O que te dá vontade de fazer? Então, quando você começa a destralhar sua mente primeiro e destralhar movimentos inúteis, né? E aí vai abrir um espaço. E nesse espaço você coloca, então, tarefas e movimentos que te dão vontade de se mover. Se for por esse projeto, se for por esse evento, eu me movo. Percebem que a gente se move quando tem uma festa para ir, um lugar que a gente quer ir muito, e aí a gente vai lá e arruma, procura a roupa que precisa, se prepara toda e vai, não importa se está cansado ou não, né? Então, entenda que a lista de tarefas, mesmo de tarefas chatas, vai começar a diminuir, quer dizer, você vai ticando quando você não foca só na tarefa, mas foca no, se eu terminar essa tarefa, eu vou ter tempo para fazer o quê? Para fazer isso que eu quero muito. Se eu estou querendo muito estudar, se eu estou querendo muito ler um livro, se eu estou querendo assistir um filme, mas eu não estou tendo tempo e eu estou aflita, porque com esse monte de tarefa para fazer e no final eu acabo não fazendo nada. Então, você pode fazer uma troca. Você faz uma tarefa chata e como recompensa, você faz algo que te dá esse prazer, alegria, motivação, né? Então, você pode fazer isso, uma troca. Não quero fazer isso, mas depois que eu arrumar o meu guarda-roupa, eu vou poder encontrar as roupas que eu quero para sair. Se eu arrumar a minha mesa de trabalho, eu vou poder me concentrar e ter ideias para os meus trabalhos, projetos. O meu trabalho no dia a dia vai fluir melhor se eu tiver com a minha mesa organizada, né? Quem quiser colocar aqui alguma sugestão, dica para eu poder estar comentando, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Então, se você tem uma tarefa chata, veja além disso. Se eu terminar isso, vai sobrar tempo para eu fazer o que eu quero muito. Ou, se eu terminar o meu projeto não anda porque eu não termino esse primeiro passo, né? Às vezes você quer escrever um blog, fazer um site, uma loja virtual, começar a gravar, fazer vídeos, enfim. O que você quer fazer, o seu projeto que está parado. Então, começa a listar e ver o que você precisa, então, fazer para que isso aconteça, né? Aí, então, vai lá na lista, vê se tem ali a tarefa que você quer, ou liste as coisas que precisam ser feitas antes de fato, você começar a fazer isso que te dá prazer e alegria, tá bom? Então, a primeira fase dessa retomada é um aquecimento. Começa a observar seu dia a dia, onde você perde tempo, onde você gasta tempo que você poderia estar investindo em outras coisas, né? Faça uma limpeza,
um desapego, um destralhamento mental e também de tarefa também. Se tem tarefa que você não quer mais, gente, tarefa também tem prazo de validade. Talvez você fez essa lista de tarefas há uns 2, 3 anos atrás e nem abre ela, né? E só vai acumulando. Teve uma pessoa que falou que tem um monte de lista de tarefas, mas que nunca diminui. Então já faz uma limpa aí nessa lista de tarefa também. Dá uma lida e vai deletando, riscando aquilo que hoje para você não é nem útil, nem agradável, principalmente não é agradável e não é útil para você, entendeu? Então, você pode pensar bem em você, pensa bem em você agora. Hoje, como eu estou hoje, será que eu tenho ainda interesse em estudar determinado assunto? Será que eu realmente preciso ficar lendo esse monte de livro? Será que eu tenho mesmo que fazer, sei lá, 100 abdominais, correr 1 hora por dia? Né? Você pode depois reajustar se realmente é isso que você quer, você pode reajustar essas tarefas também. Mas primeiro dá uma olhada e faz uma limpa nessa sua lista, se ela estiver muito grande, tá bom? E aí começa a definir o seu dia, né? Faça escolhas que te dão primeiro prazer, alegria. O que eu quero realmente fazer? Não aquilo que você fala, ai que saco, eu vou ter que fazer isso hoje, né? Gente, não peguem tudo ao pé da letra. Isso aqui é uma continuação, né, de coisas que eu venho. O planejamento não se resume somente a isso, tá? Mas eu tô dando aqui umas dicas práticas aqui, mas tem todo um processo aí. Depende de cada projeto, sonho ou tarefas do dia a dia. Você vai usar um passo diferente, tá? Eu tô dando aqui um bem geralzão. Mas não pegue tudo muito ao pé da letra, senão você vai falar pra mim, mas eu vou ficar só escolhendo o que dá prazer e alegria, mas quem que vai pagar as contas? Né, gente? Tem que ter discernimento para entender o que eu tô falando aqui, tá bom? Então, esse primeiro passo do aquecimento vai percebendo, tendo consciência de como é que você age no dia a dia, né? E como que você pode ir abrindo mais espaço e abrindo mais tempo para poder encaixar coisas que são mais relevantes, o que te dá o acu-acu, prazer, alegria, o que é importante para você, tá? Aí a segunda dica, então aí você vai definir o que você vai fazer. Você pode fazer uma mistura, uma mescla. Eu vou fazer vou fazer algumas tarefas chatas e vou fazer uma que eu quero muito, que vai me dar prazer, vai me dar alegria, satisfação, ou algum passo relacionado ao meu sonho, né? Um pequeno passo em direção ao meu sonho. A gente acaba deixando os passos, né, pra gente alcançar o nosso sonho, as nossas metas, a gente vai deixando porque a gente só fica nas tarefas do dia a dia, né? E você pode escolher deixar de lado por algum momento, uns dias, tarefas de rotina para poder se dedicar ao que você quer. Precisa ter um balanço, né? Do tenho que, né? Das tarefas que eu tenho que e das tarefas que eu quero fazer. Então tenta fazer uma mescla, né? Faz 3 tarefas que você tem que fazer e uma que você quer muito, que você gosta e não precisa de nenhum esforço, você vai lá e faz numa boa, né? Não precisa nem te falar para fazer que você tá lá, você vai lá e faz, mas você precisa definir o que é isso. O que é que te dá prazer, alegria, o acu-acu? O que você tá louco para começar agora? Só que nunca dá tempo, né? Coloca isso então como uma tarefa também, tá? Então a segunda dica é defina o que você vai fazer e aí na primeira fase, como é difícil você estar mudando toda seus hábitos, a sua rotina, o seu padrão de movimentar, né? Você pode tire do seu campo de visão aquilo que rouba o seu tempo. Ou seja, aquilo que você quer deixar de fazer, você tira do seu campo de visão. Por exemplo, se você quer acabar com o hábito de chegar em casa
ligar o controle remoto e aí você começa a assistir a televisão, aí você vai sentando, aí já perdeu o pique de ir lá e fazer o que tinha que fazer e acabou a noite, né, o resto do dia, na frente da televisão. Se o seu problema é que você tem, então, o hábito de chegar e ligar a televisão, coloca o controle remoto num lugar difícil de pegar. Não deixa em cima da mesinha, né? Coloca numa gaveta, coloca num lugar alto, né? Se você quer fazer dieta, mas você toda hora vive comendo tranqueira, salgadinho, né? Tudo que não pode, tira do seu campo de visão. Não deixa em cima da mesa, em cima do balcão, num lugar de fácil acesso. Coloca no lugar, no armário fechado, né? Coloca num lugar que é difícil de você pegar. Porque o cérebro, ele não quer gastar energia. Então, o cérebro é tão preguiçoso que mesmo você querendo comer, ele vai ficar com preguiça de ir lá e pegar. Então, aquilo que você quer parar, os ladrões de tempo, né? Esconda isso. Coloca num lugar difícil de pegar, né? E o que você quer começar também. Muitas pessoas não começam a estudar, pegar no livro, não começam o projeto, não, sabe? Não começam o que tem que começar, porque o quê? Tá dentro da gaveta, né? O que precisa trabalhar tá dentro da gaveta. Então, mesmo que a sua decoração da casa fique aí feia, deixa acessível seu material de estudo. Deixa fácil. Quanto mais fácil você deixar, mais fácil você consegue pegar nisso daí, nessa sua tarefa, entendeu? Então, tudo que você quer fazer, deixa à mão. Se você precisa tomar um suplemento, né? Você quer cuidar da sua saúde, já põe, aqui no Japão, vende aquelas caixinhas separadas de colocar a quantidade certa de suplemento por dia. Então, enche a semana inteira, porque aí você já vai estar sabendo se você tomou ou não, porque tem gente que esquece também. Será que eu tomei hoje ou não tomei? Então, já separa tudo ali para não ficar difícil, porque se você deixar tudo separado, só de a preguiça, né, de ir lá e tomar, abrir a caixa, e aí às vezes você esquece se tomou ou não tomou. Então, já deixa tudo fácil. Nas lojas de Hyakuen, aqui do Japão, né, no Daiso, nas lojas de 100 ienes, tem um monte de utensílio, de que? Caixinha, separador, tudo para facilitar a nossa vida, né? Se você quer também dar um up, como é que eu posso falar? É uma forma de você mostrar para você mesmo que você vai iniciar alguma coisa. Vai lá no Hyakuen, compra aquilo que precisa para você facilitar essa sua movimentação. Se você precisa de pastas para organizar, se você precisa de gaveteiro, tudo que você precisa para organizar aquilo que você quer começar. E deixa isso à mão, deixa isso à vista, né? Num lugar que você sempre fica, pode ser até do lado da mesinha, do sofá. Se você fica sentada no sofá, coloca do lado da mesa, né? Isso que você quer fazer, tá bom? Aqui o Belmiro está falando. Muitas pessoas, ao fazerem seu planejamento, já estão ansiosas e agitadas. Uma dica é fazer o uso do chá verde, que é rico em L-teamina. Olha que legal! Que acalma o cérebro. E com isso, ter mais clareza e menos ansiedade. Olha que contribuição legal do Belmiro. Ele trabalha com nutrição, nutricionista. Ele faz teste genético para saber a sua, né, o seu corpo, como é que ele absorve, não sei, eu não sou dessa área, né, não sei explicar muito bem, mas vai lá no Instagram do Belmiro Júnior, que ele explica muito bem para que serve esse teste genético, para você saber os alimentos que você digere bem, aqueles que acumulam gordura, né? O que combina com o seu corpo, né? É muito legal, achei muito legal. Inclusive, eu quero fiquei interessada nesse teste genético do Belmiro, né? Para saber e para poder, então, fazer a dieta certa para mim, né, gente? Então, na segunda dica, defina o que você vai fazer. E não precisa ser arrumar a vida inteira. Pega uma área ou pega um
uma meta, né? Que você quer muito começar. Começa com uma só. E você pode até mudar a palavra, não coloca meta, porque meta é uma palavra que dói, que é pesada, as pessoas não gostam, não querem fazer metas porque acham que tem que bater, e elas sabem que é difícil de bater. Então, não coloca meta, coloca assim, o que eu quero começar? O que eu gostaria muito de começar agora, para eu poder estar mais avançada no final do ano, e no ano que vem, então, eu poder pegar com firmeza nisso daí, né? Então, pega leve no começo, vai indo aos poucos, não tenta abraçar muitos desafios, muitas metas, muita criação de hábito ao mesmo tempo, tá bom? Começa com uma, imagina que é a fase do aquecimento, quando você se acostumar com o que você já está fazendo e for natural para você fazer, você conseguir fazer sem o esforço de dar o start, aí você pode passar por uma segunda meta, tá? Uma segunda tarefa ou algo que você quer começar, tá bom? Não abraça muita coisa ao mesmo tempo, porque você não vai zerar a sua vida. Tem as coisas que você vem fazendo todos os dias, né? Então você vai mudando a sua rotina aos poucos, tá bom? Então, na segunda dica, defina então o que você vai fazer e tire do seu campo de visão aquilo que rouba o seu tempo, aquilo que você não quer mais fazer, né? E deixa à vista aquilo que você quer começar. Seja uma dieta, então coloca alimentos, frutas, aquilo que você quer consumir, né? Começa a fazer então comidas, vai no supermercado também, vai na parte que tem então os alimentos que você quer comprar para fazer o seu jantar, o seu almoço, entendeu? Tenta não olhar para aquilo que você não quer, mas continuar, aqueles que traz maus hábitos para você, tá bom? Agora eu vou falar da terceira dica. Não eleve muito o obstáculo. Como eu estava falando, meta, quando você coloca meta, né? Não vou colocar como meta porque lá no fundo eu sei que eu não vou bater. Não usa essa palavra meta, porque meta ela eleva muito a expectativa. Ela cria ansiedade, ela cria pressão, é uma pressão na gente quando a gente fala que vai estar começando a trabalhar numa meta, né? Então, a terceira dica se você começou a se mover para começar a retomar os seus projetos, né? Não eleva muito no começo o obstáculo. Eu tenho que bater 100% essa meta, né? Começa devagar, né? Eu falo, no método Agendologia, eu uso a palavra kotsu-kotsu, que significa devagar e sempre. Se você eleva muito o obstáculo logo de cara, no terceiro dia você vai desistir, porque o cérebro ele tem a característica de rejeição de tudo que é pesado, puxado, que ele não está acostumado. Então, vai fazendo aos poucos, para que ele não perceba que você está mudando, né, drasticamente uma rotina, um hábito, tá? Então, mesmo que a sua meta for fazer 1 hora de corrida, fazer 300 abdominais, não coloca isso logo de cara. Primeiro, lembra do primeiro passo, que é o aquecimento. Vá se aquecendo até o seu cérebro entender que aquilo está virando uma rotina para você. Então, você quer fazer 100 abdominais? Coloca, 10 abdominais na primeira semana. Vai aumentando gradativamente, né? Se você quer estudar japonês aí, o livro inteiro, né? Eu preciso estudar um capítulo por dia, eu preciso decorar 20 palavras por dia, aprender tantos kanjis por dia, não eleva muito o obstáculo no começo. Faça aquele mínimo que você consegue. Se você pode falar, estudar um kanji por dia, isso eu acho que eu posso, né? Eu posso abrir o livro e ir lá e ver o kanji, o significado, né? Um por dia, né? A ideia é, vença você de ontem. Se ontem você não fez,
faça hoje, né? Aquilo que você adiou ontem. Sempre com essa ideia, eu vou vencer o meu eu de ontem, tá? Não precisa você estar lá no topo logo de cara. Sempre vencendo você de ontem. Aquilo que você não fez ontem, procura fazer hoje. Isso é o cotos, devagar e sempre. Tá bom, gente? Então, não eleve muito o obstáculo das metas, das tarefas que você tem que fazer logo de cara. Vai fazendo aos poucos até o seu cérebro entender, né? Se acostumar e entender que aquele é seu novo hábito. Tá bom? Quem quiser compartilhar alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. E aí eu vou falar sobre a quarta dica. No final do dia, olhe para aquilo que você fez e não fique focando naquilo que você não fez. A nossa ansiedade, insatisfação, frustração, ela só aumenta porque a gente olha para aquilo que a gente não fez. Ai, hoje eu tinha que ter terminado isso, eu tinha que ter feito aquilo, eu não fiz aquilo outro. Ai, mas era tanta coisa que hoje ficou por fazer. Isso, gente, não adianta nada, né? A gente ficar apontando para aquilo que a gente não fez. O dia já passou, já não dá mais para voltar atrás. Se você não fez hoje, você pode fazer amanhã. Não fica, então, focando no que você não fez. No final do dia, olha e dá valor, dá crédito para aquilo que você fez. Olha, hoje eu consegui fazer bastante coisa, né? Acordei cedo, sei lá, hoje eu fiz ginástica, hoje eu fui fazer uma caminhada, hoje eu peguei no livro, né? O que você está querendo tanto começar que você não consegue? Então, quando você faz isso daí, mesmo que for um pouquinho, né? Lembra do Kotsu. Faça um pouquinho de cada vez. Então, hoje eu fiz algo diferente, né? O que eu não tinha feito ontem, eu fiz hoje. Então, dê crédito a isso, né? Dê atenção a isso, ao que você fez e ao que você não fez, tá? Você pode, então, passar para o outro dia o que você não fez. Eu tô dando bem geral aqui, mas quando você usa a agenda, você consegue enxergar tudo isso, aí dá para avançar mais rápido, dá para enxergar o todo, a semana inteira, o mês inteiro, né? E é mais difícil de você se perder, né? Perder o ritmo, a motivação daquilo que você tinha planejado no começo do ano, tá bom? Então, quando você olha o todo, quando você registra, quando você vê cada passinho que você deu, fica mais difícil de desistir, né? Porque você sente, né? Porque olha, você enxerga. Então, você tá tendo ali, então, uma prova de que você está avançando, né? Então, fica mais difícil de você desistir dos seus sonhos, de se perder no meio do caminho, tá? Quando você escreve, quando você registra. Mas se você ainda não chegou a esse ponto, não vê necessidade de escrever, então, no final do dia, olhe, dá uma revisada no seu dia. O que você fez hoje que você mandou bem, que deu certo, que foi bom, que você, na hora foi difícil, você estava com preguiça, mas você foi lá e fez. Olha para o que você fez e não olha para o que você não fez, no final do dia, tá bom? E agora eu vou dar a quinta e última dica, e nela tem várias dicas, né, e que você pode estar fazendo, que é gamifique, gamificar. Imagina que a sua rotina, quem aqui gosta de joguinho, gosta de ponto, de pontuação, gosta de competitividade. Então, faça uma competição com você mesmo, com você de ontem, tá bom? Gamificar todas as tarefas, você imagina que é um jogo, é um game. Então, eu tenho que arrumar esse cômodo. E se eu só for arrumar, eu gasto o dia inteiro, eu perco o dia inteiro para arrumar isso. Então, gamifica. O que é gamificar? Estipula. Até tal hora eu vou terminar. Eu vou gastar 2 horas para arrumar isso. Vou fazer esse trabalho no computador em 2 horas, meia hora, sei lá quanto. Você que vai estipular. Então, gamifica. Tá bom? Kana-chan. Konbanwa. Kyou arigatou. Kyou mo no fan de desu.
Então, gamificar. Você não precisa fazer tudo também, né? Não é tudo que você tem que gamificar, senão fica um saco, você vai virar um robô e até cansa, né? Mas essas coisas, principalmente aquelas que estão paradas, que você bate o olho e fala, putz, eu tenho que fazer, e tá enrolando. Não, aí você estipula, então, uma regrinha. Vou fazer em 5 minutos, vou fazer em 10 minutos, vou fazer em 15 minutos. Ou, depois que eu fizer isso, que é chato, que é pesado, aí eu faço isso que eu tô querendo sentar e assistir o filme. Mas antes de assistir o filme, eu vou lá, então eu vou fazer isso que eu não tô, que eu tenho que fazer, mas não quero. Gamifica. E também começa, né, eu enrolo muito, gente, pra fazer uma tarefa. Me perco. Aí se eu tô arrumando a estante, eu começo a abrir os livros, começo a ler, aí a gaveta, eu começo a ver um monte de coisa, começo a experimentar, aí eu me perco toda. Então, estipula o tempo. Vou fazer em 15 minutos, vou fazer em 20 minutos, né? Vou fazer na parte da manhã. Não precisa ser muito certinho, mas faz tipo um game, tá? E aí agora eu vou dar então algumas dicas de como você pode separar essas tarefas, que a gente tem vários tipos de tarefas na nossa mente, né? Imagina então, na sua cabeça tá aquela montanha de roupa para passar, né? Quando você precisa da roupa, você não sabe onde tá e fica assim, ó, procurando que nem doida, perde tempo, né? E não acha. Assim fica a nossa mente com pensamentos, tarefas, preocupação, ansiedade, tudo junto e misturado. Então, você pode fazer uma caixinha, uma separação de arquivos ou uma caixa, imagina que é caixa de papelão, do jeito que você vai fazer o destralhamento, a mesma técnica, né? Separa 4 caixas, pode ser imaginária ou você escrever num caderno, né? 4 listas. Aí, na primeira lista, então defina, você vai colocar nessas 4 listas aquilo que você tem que fazer, aquilo que você quer fazer, aquilo que você pretende fazer no seu dia a dia e também nesse segundo semestre, tá bom? Lista aí. Aí você faz então, ou já separa 4 colunas. Na primeira coluna você vai colocar coisas que você tem intenção de fazer. Tem intenção de fazer. Na segunda, você tem intenção... Não, na primeira você vai colocar o que você vai fazer. Você tem convicção, tem certeza que vai fazer. Na segunda lista, você coloca coisas que você... tarefas que você tem intenção, mas não agora, né? Agora eu tenho outras urgências, outras prioridades, mas eu tenho que fazer isso também. Então, tem essa segunda lista. A terceira lista é a lista da dúvida. Nenhum nem outro. Não vou fazer, não tenho intenção de fazer, não sei onde colocar, coloca na terceira lista. A quarta lista é, não tenho intenção de fazer. Tá aí, tem que fazer, mas você não tá com a mínima vontade de fazer. Então, essa lista vai te ajudar, então, a fazer aquilo que eu falei na primeira dica, que é destralhar a mente. Tem coisas que você talvez ache que tem que fazer, mas no seu momento atual, você lá no fundo sente que não tem necessidade, não precisa fazer. Não é nem útil, não é nem agradável para você e nem adequado para sua realidade hoje. Isso aí era lá do mês passado, do ano passado, de 3 anos atrás. Hoje você já não vê mais necessidade de fazer essa tarefa. Mas se ela ainda continua na sua lista, então coloca na quarta coluna, que é a de que eu não tenho intenção de fazer. Tá bom? Então, vou repetir aqui. Imagina, faz 4 listas e vai separando, então, as coisas que você tem. Se você tem uma lista de tarefas aí pronta, vai separando nessas 4 colunas. Ou começa agora, então. Primeiro você pode listar tudo assim, tudo que vier na cabeça, o que você tem que fazer ou o que você quer fazer. E depois você vai separar nessas 4 colunas. A primeira coluna é que você vai fazer. A segunda coluna é que não tem intenção de fazer agora, mas vai fazer. A terceira é nenhum nem outro. Não sei o que eu vou fazer com essa tarefa. Não sei se eu não vou fazer. Não sei se eu vou fazer ou se eu não tenho intenção também. Não sei onde colocar. Coloca na terceira, que é da dúvida. E a quarta lista é a quarta da eu não tenho intenção de fazer, mesmo que esteja como tarefa aqui. Seja sincero com você. Olhe para dentro de si.
Realmente eu quero fazer essa tarefa aqui? Eu preciso? Ela é útil para mim? Ela é adequada? Ela é agradável? Se não for, descarta. Coloca na quarta lista, tá bom? Aí, na primeira lista do sim, eu vou fazer. Aí você olha para a tarefa. Isso dá para fazer em 2, 3, 5 minutos? Se der, então faça agora. É tirar as coisas que estão em cima do sofá? Dá para fazer agora? Então vai lá e tira. É bater o olho, fez. Tá te incomodando o copo em cima da mesinha da sala? Então vai lá, tira o copo e coloca na pia. Né? Tudo que você vê que dá para fazer em até 5 minutos, já não deixa pendurado aí na lista. Vai lá e faz agora. Aí você já ticou, já riscou várias coisas da sua lista aí, hein? Olha só. Se você não consegue, não dá para fazer agora, leva tempo, leva mais de 5 minutos, você precisa primeiro preparar tal coisa para depois fazer essa tarefa, tem vários passos antes disso daí, então você coloca na coluna 2, que é a coluna que eu tenho intenção de fazer, mas não agora, porque agora eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça, eu não tenho energia, não vou fazer agora, mas eu tenho intenção de fazer, tá bom? E aí, então agora a gente vai para lista 2, para coluna 2, que é a lista das tarefas e projetos que você tem intenção de fazer, mas não agora, hoje, nesse momento. Então você vai traçar um pequeno plano. Você vai olhar para cada tarefa e vai falar, vai pensar, você vai definir agora, onde é que eu vou fazer isso, né? Se você tem que estudar, onde é que você vai estudar? Na sua escrivaninha, no seu quarto, no café, né? Você vai sair para um café, sei lá onde, num lugar silencioso. Onde exatamente? É dentro do trem, dentro do ônibus? Onde é que você vai estudar? Defina isso, né? Que aí você já está mandando comando para o seu cérebro. Muitas coisas, tarefas, a gente não consegue fazer porque não foi mandado um comando específico para o cérebro. Né? Por isso, então, fica solto. A tarefa fica solta, então ele não tem o comando certo, então ele não vai gastar a energia dele para ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, olha para sua tarefa e vê onde é que eu vou fazer isso. É no meu quarto, é na sala, é na cozinha, é em cima da mesa, ou é onde que eu vou fazer? É fora de casa, é dentro do trem, dentro do ônibus, antes do trabalho, depois do trabalho, coloca assim, definido qual que é o momento que você vai fazer isso e o local, tá bom? Vamos ver aqui que o Belmiro está falando. Belmiro está falando, alguns estudos apoiam a regra dos 15 minutos. Escolha 3 tarefas que você consegue realizar em até 15 minutos. Olha que legal. Que você realiza Quando você realiza, seu cérebro libera dopamina e isso cria novas conexões. Exatamente. Quando você faz uma pequena tarefa, vai liberar dopamina, você vai ficar satisfeito, você vai ver que você fez aquilo. E aí a dopamina vai então te ajudando e vai criando então as conexões neurais. Esse caminho do cérebro, né, de um neurônio para o outro, toda vez que você faz algo que dá certo, ele vai ficando cada vez mais forte. Então, o seu cérebro vai acreditando que você consegue fazer. Qualquer tarefa, até pequenas tarefas que você não consegue fazer hoje, com pequenas vitórias, como o Belmiro falou, 15 minutos, toda vez que aí ele vai acreditar, eu consigo fazer isso em 15 minutos. E aí você para de procrastinar pequenas coisas. Porque cada vez mais o seu cérebro vai estar convencido de que em 15 minutos você consegue fazer. Tá? Olha que legal a dica do Belmiro. E aí ele está falando, eu uso isso diariamente. As minhas 3 primeiras tarefas do dia são assim. Isso me ajuda a produzir mais ao longo do dia. Exatamente. Quando você define o que você vai fazer no dia, e aí não precisa ser um monte de coisa. As pessoas se sobrecarregam e aí o cérebro, então, ele vai ficar pressionado, né? E vai se rebelar. Nossa, tudo isso, aí ele já desistiu antes mesmo de começar. Então, como eu sempre falo, defina 3 tarefas por dia. Mas você pode adaptar ao seu estilo de vida. Eu fiz de uma forma geralzona assim. Uma tarefa que você pode fazer na parte da manhã, uma na parte da tarde e uma na parte da noite. 3 tarefas.
Se você conseguir fazer essas 3 tarefas, já tá ótimo, você ganhou o seu dia. Olha para o que você fez e não foca no que você não fez. Amanhã, mais 3 tarefas. O que é essencial, o que é prioritário para você, né? Não enche de coisa. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer, mas hoje, o que não pode passar de hoje, ou o que eu quero começar, dar continuidade ou terminar hoje. Então, defina 3 tarefas que você vai fazer, né? Continuação de alguma coisa, início de alguma coisa, finalização de alguma coisa, tá? Então, voltando aqui à segunda coluna do eu tenho intenção de fazer, mas não agora. Então, você já vai fazer, traça um pequeno planejamento para isso. Onde é que você vai fazer isso, né? Na sua casa, no seu escritório, quando você chega lá no seu trabalho, ou no seu quarto, onde é que é, né? Porque o ser humano, ele só consegue dar conta de 3 coisas ao mesmo tempo, 3 assuntos. Percebe? As pessoas que se acham multitarefas, na verdade, elas não são multitarefas. Elas estão tratando de várias coisas, mas elas têm que parar uma coisa para fazer outra. Então, na verdade, ela está fazendo picado. Ela faz uma coisa picada aqui, aí vai lá e faz outra. Aí depois vai lá e faz outra. Né? Multitarefa, o que é? Fazer tudo ao mesmo tempo? Isso é impossível, né? O que acontece é que a gente fica querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o que é? Você tem que focar em uma coisa para fazer, né? Então, a gente, no final das contas, acaba fazendo tudo picado e teve um cansaço, né, mental, um gasto de energia muito maior do que se você focasse, dividisse em pequenas tarefas, como de 15 minutos, né, ou 5 minutos, que é instantâneo, e começasse e já terminasse aquilo, e não deixar parado, né? A gente faz muita coisa picada, achando que está fazendo tudo ao mesmo tempo, mas na verdade não está fazendo nenhum nem outro. Então, portanto, limite o que você pode fazer. Essa dica de você definir onde é que você vai fazer, se é na sua mesa de trabalho, se é no seu quarto, na cozinha, no café, dentro do ônibus, você está limitando. É um negócio que só pode fazer ali. Por exemplo, fazer uma leitura ou estudar uma língua, o que você tem que estudar. Só dá para fazer aonde? Isso. Você pode fazer dentro do ônibus, dentro do trem, num café, porque aí não dá para fazer outra coisa como assistir televisão, ficar papeando com seus amigos. Lá no café não tem muito o que fazer, então você consegue focar no estudo, tá? Mesmo que tiver barulho, quando você foca, você pode pôr uma música que não tenha letra, né? Só para o barulho de fora não entrar. Eu estudo muito no café, né? Escrevo na agenda também. Porque se eu faço isso aqui em casa, eu vou querer primeiro arrumar o que tem que ser arrumado, né? Aí vai ter várias distrações e eu não vou poder focar no que eu preciso. Então, pensa bem qual que é o ambiente, ou o cômodo, ou o local que você vai fazer. É no computador que você tem que fazer essa tarefa? Você pode fazer no celular? Onde é que você pode fazer? E define já onde é que você vai fazer isso daí, tá? E aí, outra maneira de definir se você que dia que você vai fazer, né? Aí você pode marcar na agenda, que é o ideal, né? No celular, no bloco de notas ou no aplicativo do celular ou no calendário. Só que só coloca aquilo que é extremamente necessário e que você não pode deixar de fazer, o que é importante. Não fica colocando um monte de compromisso, um monte de coisa. Aquilo que você não pode esquecer, não pode faltar, não pode, entendeu? Porque quando você coloca ali, é um outro comando que você dá para o cérebro. Olha, nesse dia eu tenho que entregar, nesse dia eu tenho que fazer, entendeu? Aí o cérebro vai começar a calcular. Então, quanto tempo antes eu tenho que começar a me mexer, né? Se você põe muita informação ali no calendário ou na agenda, o cérebro, ele não é bobo. Ele vai falar, eu sei que aqui tem um monte de coisa que eu coloquei aqui, que na verdade não é urgente, não é importante, na verdade eu nem quero fazer, mas eu coloquei aqui,
ele vai começar a não acreditar no que você escreveu. Então só coloca aquilo que é muito importante. Você não pode deixar de fazer, você não pode esquecer, ou para você é muito importante, né? E isso eu aqui no método Agendologia, nós usamos a parte mensal para fazer isso, tá? Então, por exemplo, esse é o mês de agosto. Então eu já tá aqui, eu vejo a semana, o mês inteiro. Então eu coloco aquela coisa que não pode faltar, que não posso colocar nenhum outro compromisso. Então, eu não vou fazer da mancada de colocar duas coisas ao mesmo tempo, né? E eu vou poder me preparar para isso. E aí, com o tempo, vai ficando cada vez mais cheio, né? Tá vendo? Porque já aqui esse é o do mês de junho. Já estamos no dia 28, então aí tem também um outro passo que é que você vai registrando. Então, aqui tá cheio, mas quando são coisas do futuro, dos próximos meses, ele tá meio vazio, você já enxerga mais ou menos como é que vai ser seu mês, né? E, inclusive, o meu mês de julho já tá também cheio, olha só isso aqui. Isso são compromissos, tarefas e trabalho que são inevitáveis, são importantes, e o dia já está reservado para isso. Então, eu sei cada dia, né, do próximo mês o que eu tenho que fazer e o que eu preciso, como é que eu preciso me preparar para isso, tá? Então, a segunda dica dessa quinta dica, né, é você colocar, então, nessa segunda coluna do tenho intenção de fazer, mas não agora. Então, defina onde é que você vai fazer e agora o dia, quando é que você vai fazer. Isso é bom para projetos que não são urgentes, que é para o mês que vem, para daqui 3 meses, tá bom? E também faça aí uma lista. O outro passo nessa lista de eu tenho intenção de fazer, mas não agora. Então, veja aquela lá, você pode atualizar toda semana essa lista, dá uma olhada. Se tem muita coisa, depois eu faço, joga para outra semana, né? O problema das listas paradas é que ela fica parada ali, empoeirada, morta, né? Você nem sabe quando é que você colocou aquilo na lista, quando é que você queria ter feito aquilo e não fez. Então, cria um hábito de estar toda semana revisando, e aí aquelas tarefas que você não fez na semana, dá uma olhada. Isso, para mim de hoje, hoje, ela é importante para mim? Ainda é relevante para mim? Ou já passou do tempo, agora já não é não significa tanto? Então joga ela para outra semana. Então toda semana vai revisando essa lista. O ideal ela tá rodando, entendeu? Você ticando, eliminando tarefas e acrescentando novas, tá? Então, para a lista tá viva, começar a rodar, é você chegar no final da semana, né? Ver o que você fez e aquilo que você não fez, faz uma leve avaliação. Eu ainda preciso fazer isso? Eu ainda tenho intenção de fazer isso? Ou, não sei o que eu faço com isso? Vou pensar melhor? Ou ainda eu preciso dar resposta de alguém? Então, joga ela para outra semana, tá? Que assim você vai fazendo essa manutenção. Rosana 5024. Começa um monte de coisas e não termino nada, né? Eu acho que essa é um desafio que todo mundo tem. Começar várias coisas e não terminar. Quando você define, então, 3 tarefas por dia, aí você pode colocar uma regrinha. Eu só vou colocar a mão na massa em outra coisa quando eu terminar isso. E começa com tarefas fáceis, que não demora muito tempo, entendeu? Eu só vou sentar para assistir minha novela depois que eu terminar de lavar a louça. Só vou sentar para assistir meu filme depois que eu lavar a roupa, né? Só vou descansar e ficar postando coisa no Instagram depois que eu terminar, que eu tiver que responder esses e-mails. Eu tenho que dar resposta para essas pessoas. Eu só vou tomar meu sorvete, minha cerveja, meu vinho depois que eu pagar as contas, que eu fazer o depósito, depois que eu enviar o e-mail, entendeu? Lembra da dica então,
quinta dica é do gamificar. Cria regrinhas, faça como se fosse um jogo. Depois que eu fizer essa tarefa, aí eu faço o que eu quero, né? Aí você vai ver que vai andar bastante essas coisas, você vai deixar vai deixar de desistir, de ficar fazendo tudo picado, tá bom? Então, continuando aqui, eu estou na quinta dica para você recomeçar suas tarefas, seus projetos agora no segundo semestre, tá? Sem elevar muito a expectativa ou sem elevar muito os obstáculos, tá? Então, eu estou na quinta dica, que é gamificar, e eu estou explicando essa gamificação, que é a lista de tarefas, tá? Então, você vai fazer pegar sua lista de tarefas e vai separar em 4 colunas. Primeira coluna é o que você vai fazer com certeza. Segunda coluna é aquela que você tem intenção de fazer, mas não vai fazer agora, não dá para fazer agora. Então, dentro dessa lista, você vai colocar a data que você vai fazer, o local que você vai fazer, né? E vai decidir se você vai fazer e aquilo que você tem na dúvida, não sabe quando, onde vai fazer, joga ela então para outra semana, tá? E a terceira coluna, que é nenhum nem outro. Você não sabe nem mais o que fazer com essa tarefa que você tem, né? Então, separa, faz uma subdivisão dentro dessa coluna, mais 3 coluninhas. A primeira coluna é esperando resposta. Gente, tem umas coisas que ficam paradas por fazer, porque a gente ainda depende da decisão do outro. O outro ainda não definiu o horário da reunião, então você também está parado ali, não sabe se vai ter que fazer o projeto, o orçamento, porque depende da resposta do outro, está em aberto. Então, o que está em aberto, que depende da resposta do outro, coloca numa coluna, né? Na outra coluna, coloca coisas de rotina, que talvez uma vez por semana você tem que fazer. Você quer dar andamento nisso, mas você esquece de fazer. Então, se você... Cada semana eu vou arrumar um cômodo. Então, coloca nessa lista, que é coisas de rotina. Toda semana eu vou, sei lá, correr, né? Uma vez por semana. Toda semana eu vou, uma vez por semana, eu vou fazer uma dieta, uma alimentação, vou comer tal coisa, vou fazer na janta tal coisa. Isso tudo é para registrar, para você estar tendo, então, como é que eu posso falar? Registro, um monitoramento do que você está fazendo. Então, nessa terceira coluna do que você não sabe o que fazer com essa tarefa, nem nesse projeto, essa meta, não é nenhum nem outro. Não sei se eu quero fazer, se eu vou fazer ainda, e tá aí jogada, tá perdida a deriva, essa tarefa, esse projeto. Então, separa de novo. Você está esperando a resposta de alguém? Então separa de um lado. Isso é rotina? Toda semana eu tenho que fazer, só que eu não estou fazendo? Coloca numa outra. A terceira é, por exemplo, às vezes o nosso local de trabalho, estante, gaveta, fica abarrotado de papel. Só que são papéis que você precisa agora, ainda precisa disso, mas depois você não vai mais precisar, só que você não pode jogar agora, né? Extrato de cartão de crédito, resultado de exame que você fez, que você ainda pode usar, mas vai chegar uma hora que você pode jogar fora. Folheto, panfleto de qualquer coisa que você pegou, que você gostou, do móvel, um carro, um produto, você pegou lá os panfletos, folheto, só que você não está afim de ler, não sabe onde colocar agora. Então você vai separar em 3 categorias. Coisas que eu estou esperando a resposta, eu dependo de alguma coisa de fora. Resposta, eu dependo de uma informação, tá pendurado. Segundo, é coisa de rotina que eu tô enrolando para fazer. E terceiro eu preciso agora, mas um dia eu vou descartar porque é lixo. Ainda agora é importante, mas depois vai virar lixo. Então, separa essas 3 colunas ou até separa 3 caixas já. 3 pastas para colocar isso daí, tá? Porque daí essa terceira, então você vai limpando conforme vai vencendo o tempo ou você perdendo. A gente guarda tanto folheto, tanto panfleto, né? Depois eu vou ler com calma e nunca mais ler. Gente,
tarefa, né, metas, projetos, tem validade também, tem data de validade. Quando você deu aquele waku-waku, que é aquele entusiasmo, aquele tesão, aquela vontade de saber, de entender, de comprar, é a hora que a energia está no máximo, tá 100%. Se você fala, eu vou ver isso depois, aí você pega o panfleto lá, eu leio em casa com mais calma, e você joga ali em qualquer lugar. Bom, a gente tem, eu acho que muitas pessoas têm experiência própria de saber que nunca mais vai pegar naquele papel, né? Então, coloca um limite, uma data limite. Até semana que vem eu vou dar uma olhada, vou dar uma passada de olho em tudo, e aí eu vou definir o que eu vou descartar e o que eu vou realmente ler, o que eu realmente vou guardar, né? Então você vai separando isso daí, tá? E vamos ver aqui, alguém colocou mais alguma coisa? O Belmiro, tive que me adaptar muito no Japão por causa da cultura, e isso me prejudicou em como realizar tarefas. Demorou muito tempo para eu corrigir isso. Olha só, né, gente? Eu entendo que muitas vezes a gente fica na correria do dia a dia mesmo, né? E então não tem como colocar, adicionar tarefas, projetos, coisas novas para fazer. Só que também aí a gente tem que pensar, mas a gente está vivendo para quê? Né? Tá vivendo para correr atrás de apagar incêndio, para trabalhar para pagar contas. Claro que sim, mas como eu falei no começo da live, tem que ter um balanço. Quem sente lá no fundo que tá, tipo, deixando de lado seus projetos, aquilo que você gostaria tanto de fazer. E pode ser qualquer coisa, até um hobby, né? Uma atividade nova, diferente, aquilo que você tem interesse. Então, essa organização da lista de tarefas que eu falei é para te ajudar a separar, entender o que é importante, o que é útil, o que é relevante e o que é agradável. O mais importante, agradável está dentro do waku-waku. A gente se mexe por aquilo que dá o waku-waku na gente. A gente não se mexe por obrigação. No trabalho, né, a gente é obrigado a fazer tarefas chatas, porque tem o olhar do chefe, porque a gente está sendo pago para isso, então a gente faz. Agora, na nossa vida, aquilo que é uma coisa que a gente quer fazer, mas se a gente não coloca foco, não coloca atenção, não faz não traça um plano de execução daquilo, aquilo vai ficando. E aí vai aumentando a lista de tarefas, lista de sonhos e milhões de coisas, né? Mônica Alfaiate já mandou várias solicitações aqui. O que está acontecendo? Será que ela quer participar da live? Ou ela quer colocar algum comentário aqui? Né? Então, gente, tenta fazer essa separação, essa triagem das tarefas dentro da sua mente, né? E hoje, então, foram 5 dicas. A 5ª dica foi a mais extensa, né? Que eu dei mais mastigado. Então, a primeira dica foi, recordando aqui, aquecimento. Lembra que, mesmo assim como nos exercícios físicos, você querer começar a fazer tudo isso que você quer, de repente, não é legal. Seu cérebro vai se assustar e você tem muita mais probabilidade de desistir. Então, assim como no aquecimento de exercícios físicos, né? Antes de você pegar pesado, começa leve, começa com aquecimento, tá? Faz uma limpeza, um destralhamento mental do que é importante ou dos movimentos que você poderia estar cortando da sua vida, entendeu? Ficar andando, correndo à toa, fazendo coisas que não tem sentido para você. E no lugar, coloca coisas que te dão prazer e alegria. Motivação, aquilo que você quer fazer muito. Segunda dica é, defina o que você vai fazer, né? Você pode definir o que eu posso fazer em 10 minutos, 15 minutos por dia. Então, aí você já vai estar diminuindo bastante sua lista de tarefas, porque tem bastante coisa que dá para fazer em 10, 15 minutos. E também você pode definir 3 tarefas por dia, tá? Outra dica foi, tire do seu campo de visão aquilo que você quer cortar da sua vida. Você não aguenta mais se sentar e acabar assistindo televisão e não fazendo o que você tem que fazer?
coloca num lugar difícil de alcançar o controle remoto. Esconde o controle remoto. Põe lá na estante, no alto da estante, coloca dentro de uma gaveta. Não deixa aqui, ó, no braço do sofá ou na mesinha, entendeu? Se você quer pegar o estudo, quer começar a estudar e não está conseguindo, deixa o livro, o caderno, caneta, todo o material ali, ó, na sua frente, que você bater o olho toda hora, seu cérebro vai estar te enchendo o saco. Você não vai estudar? Você não falou que ia estudar? Toda hora que você bater o olho ali no seu material, você falou que ia estudar. Aí vai ter uma hora que você não vai aguentar e você vai lá e estuda, entendeu? Você quer fazer ginástica? Dieta? Quer parar de comer salgadinho? Esconde o salgadinho, coloca numa prateleira alta, dentro do armário, um lugar de difícil acesso. Até seu cérebro esquecer, porque quando ele bate o olho, ele lembra. Quando ele não vê, ele não lembra. Não tem coisa que você encontra, de repente, do nada, da sua gaveta. Nossa, isso aqui, olha, é bom, eu uso, mas nossa, tava aqui, eu tinha até esquecido. Nossa, eu tava procurando isso, eu tava precisando tanto disso, e eu nem sabia que eu estava aqui. Então, coloca à vista o que você quer ver e esconde aquilo que você não quer ver. Tá bom? A Mônica Alfaiate, estou a adorar. Que bom, querida. Alane Silva B. Eu, por muito tempo, deixei meus sonhos de lado, porque eu não conseguia ter foco para planejar. Hoje eu estou fazendo uma programação para tudo, para não desistir. Olha que legal, isso mesmo. Muito bem, gente. E aí o Belmiro, Luísa, por sermos multiculturais aqui no Japão, será que essa dificuldade em começar tarefas e não terminar não pode ser crenças limitantes culturais? Isso ele falou antes tive que me adaptar muito no Japão por causa da cultura, e isso me prejudicou em como realizar tarefas. Demorou muito tempo para eu conseguir isso. Bom, questão da diferença de cultura, para nós aqui no Japão, sim, eu acho que afetou bastante, porque são padrões de produtividade, de como planejar, totalmente diferente, né? Aqui tudo acontece na hora certa, não tem atraso. As crianças, elas aprendem a planejar as coisas desde o primário. Nós, no Brasil, nós nunca aprendemos a planejar na escola. A gente não sabe a noção do tempo. A gente lá nunca foi nos ensinado que se a gente fizer, né, no kotsu, pequenos passos por dia, a gente alcança o que a gente quer, né? Não tô falando de sonhos impossíveis aqui, hein, gente? Coisa do dia a dia mesmo, porque eu acredito que muita gente tem dificuldade em realizar tarefas do dia a dia, tarefas que você até sabe fazer, você já fez várias vezes, a vida inteira fazendo, mas sempre fica aí na procrastinação, na dificuldade de fazer. Então, eu acho que falta para nós a habilidade de planejar. A gente não foi educado para planejar, enquanto que os japoneses sim. Né? Então, a gente que está aqui no Japão sofre muito com essa rigorosidade, entre aspas, porque para eles é óbvio, é o mínimo que uma pessoa pode fazer, não se atrasar, é trazer as coisas preparadas, já que hoje o encontro era esse, a reunião era essa, e ela não veio com o projeto, ela não veio com um material para mostrar, ela não sabe o que falar. Para eles, né, isso aí é uma coisa, assim, inaceitável, né? Mas aqui a gente não precisa ser tão rígido como os japoneses. Mas o que eu aplico, o que eu ensino, o que eu passo aqui? O que a gente pode estar fazendo, né? Na nossa cultura, aprender com os japoneses, né? Não tô falando para ser igual a eles, não tô falando pra gente alcançar o nível de qualidade, o nível de produtividade, o nível de eficiência deles, né? Apesar que claro que a gente pode, cada um tem o seu jeito de fazer e tá tudo bem, né? O método agendologia, ele não é um método fixo que faz isso, isso e isso. O método agendologia, eu ensino a escrever na agenda o que você quer. Você que vai definir, né, o ritmo, a constância, a quantidade de tarefas, tudo isso é você que vai definir. Você vai desenhar
você vai planejar, projetar a sua vida, tá bom? Então, gente, nós já estamos chegando ao final da live. Quem quiser saber mais sobre o método Agendologia, em julho eu vou estar abrindo as inscrições para o curso, né, onde eu ensino como você pode estar escrevendo de forma eficiente. Inclusive, eu dei alguns passos aqui hoje, né, de como que você pode estar pensando para planejar, tá? Para você não se sobrecarregar, não se sentir pressionada, ansioso e aos poucos tá realizando isso aí que você quer sem desistir, tá bom? Quem quiser saber mais sobre esse assunto de retomada de projetos no segundo semestre, eu fiz uma live no meu canal Agendologia, segunda-feira, tá bom? Assista lá para entender melhor todo esse processo, tá bom? Belmiro, muito obrigado por você estar comigo aqui até o final da live, tá bom, gente? Eu agradeço pelo tempo precioso de vocês, né? Tenham uma ótima semana, espero que vocês consigam dar início, um pontapé, né, positivo, logo no começo de julho, para não perder o pique, não perder o fio da meada e conseguir começar, dar continuidade ou terminar algo no final do ano, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, 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 gente. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. Rosana, Ivete. Tchau, gente.